Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. E hoje o nosso roteiro é no Forte Santo Antônio da Barra. Este centro cultural está localizado próximo ao Espigão da Ponta da Areia, com 2 museus ricos em conhecimento. Conta com o Museu das Embarcações Maranhense e com o Museu da Imagem e do Som. O forte teve sua origem com os franceses, com uma estrutura inicial de pau a pique, denominada Forte do Sardinha, por volta de 1614. E só lembrando que é uma das edificações militares mais antigas da capital maranhense, construída no final do século XVII. E hoje a nossa visita vai ser no Forte Santo Antônio e o nosso guia vai ser o nosso amigo. Boa tarde, eu sou Danley, sou mediador cultural aqui do Forte Santo Antônio da Barra e agora eu vou contar um pouco da história aqui de construção do espaço e tudo mais. Nesse primeiro espaço a gente contextualiza, né, um pouco sobre a construção, mas é importante entender que é uma construção do século XVII, né? Então, para ser mais específico, aqui foi construído em 1792. Ali no contexto de Brasil colônia, né, a gente já tem uma demarcação territorial vinda já, né, de alguns tratados de Tordesilhas, e a gente tem esse espaço enquanto espaço português, né, digamos assim. Só que São Luís ela não é fundada por portugueses, né? Ela é uma cidade que é fundada por franceses, num território que documentalmente não era deles. Então, quando Portugal descobre, né, na verdade, que a França fundou uma cidade aqui e tudo mais, muito naquela questão de querer criar uma França equinocial, né, para construir um trajeto melhor para as transações comerciais, Portugal vem para expulsar os franceses daqui, no que vai ficar conhecido como Batalha de Guaxinduba, né? E aí, dentro dessa batalha, que vai ocorrer 3 anos depois, 3 anos depois da fundação da cidade, né, a França acaba saindo daqui, né, e Portugal acaba ficando. E aí o interessante é que quando os franceses saem, né, eles deixam algumas coisas aqui que são culturalmente importantes, mas também em questão de estrutura, né, porque eles vão deixar construídos já previamente 2 fortes. Só que aí os portugueses, na verdade, eles tinham certo receio, né, de que a França pudesse voltar ou algum outro, né, pudesse voltar, e aí eles tinham a necessidade de construir uma terceira fortificação, que é essa aqui, né, que é o Forte Santo Antônio. E aí, nesse sentido, essas 3 fortificações elas vão formar um sistema de proteção da cidade, que vai servir tanto para proteger a cidade de uma possível invasão, né, alguma coisa nesse sentido, proteger o porto comercial da cidade, né? A gente tinha esse porto comercial inicialmente, que era conhecido como Casa do Tesouro, né, e que hoje em dia é uma casa de cultura, que é chamada Casa do Maranhão, mas na época funcionava como uma alfândega. Então as embarcações vinham, né, faziam as transações comerciais e tudo mais, e aí funcionava nesse sentido. Mas o sistema de proteção ele funcionava da seguinte forma. Aqui a gente tem um mapa do século XIX que ele consegue ilustrar mais ou menos como funcionava esse sistema. Então a gente tem 3 pontos aqui que são, né, os pontos principais desse sistema, que é basicamente onde ficam as fortificações, né? Então a gente tem esse aqui, que é onde a gente está agora, né, que é o Forte Santo Antônio da Barra. A gente tem esse aqui, que é o Forte São Francisco, né? Foi um forte que foi construído, mas diferente desse, não foi construído de pedra, né? Foi construído de madeira, e aí com o decorrer do tempo ele acaba, né, se perdendo, a gente não tem mais nenhum rastro dele. E o forte que aqui já está enquanto Palácio dos Leões, né, que foi o primeiro forte a ser construído e tudo mais, mas aqui já está enquanto Palácio porque já é um mapa do século XIX. E aí a gente tinha esses 3 pontos, né, de fortificação para proteger o porto comercial que ficava aqui, pertinho do palácio. Então as embarcações vinham daqui e tinham esses 3 pontos para proteger. Era basicamente assim um sistema de proteção. E aqui a gente segue mais um pouco, né, falando sobre o Forte Santo Antônio. Essa aqui já é uma foto do século XVIII. Então a gente consegue ver mais ou menos como era, né? Então, se for comparar com o que é agora, a gente não percebe uma diferença na estrutura, né? A estrutura dele não foi modificada. Então ele era, né, basicamente desse jeito. Aqui
ele está com a maré baixa, né? Que a gente tem uma variação de maré, então ela desce toda e ele está todo rodeado de água. Mas era basicamente dessa forma. Aqui a gente já tem uma foto da década de 30, que é uma foto que por muito tempo foi cartão postal da cidade, né? É uma foto que foi tirada por uma aviadora norte-americana chamada Amelia Earhart. Ela foi a primeira mulher a sobrevoar, né, o Oceano Atlântico e tudo mais. E nessa foto aqui a gente consegue ver mais ou menos como era a cidade ali pela década de 30, né? Então, a gente tem essa parte aqui, né, que é a parte que a gente identifica logo, que é conhecida como Cidade Velha, né? Então, a gente já tem o Palácio dos Leões aqui, já tem toda a parte onde a gente conhece hoje como um centro histórico, RV, né? Tem a Avenida Beira-Mar, que ainda não era Avenida Beira-Mar, né, na verdade. E aqui a gente não tem nada, basicamente, né? A gente tem... não tem ponte ainda, as pontes vão ser construídas ali pela década de 40, 50, que eles têm aquele objetivo de trazer o polo comercial para esse lado também da cidade, mas não tinha quase nada assim. E aí o Forte Santo Antônio ele ficava basicamente aqui, nesse pontinho. Era como se fosse uma ilhota, né? Uma ilha que estava dentro de outra ilha. E aí, assim como eu mostrei, né, que aqui ficava daquela forma, quando a maré estava baixa, ficava daquele jeito quando a maré estava alta. Então ele ficava literalmente todo rodeado de água. E aí, por estar todo rodeado de água, é que a planta dele, né, ela vai ser construída em um formato de 360 graus. Então, originalmente a gente tem uma mureta, né, que ela rodeia todo esse espaço. Hoje em dia a gente não tem mais, né, essa mureta completa, a gente tem um espaço aqui do lado esquerdo, um pouco atrás também. E aí em volta dessa mureta a gente tinha 22 canhões, né, originalmente. Hoje em dia a gente tem 12, não sabe o que aconteceu, se foram perdidos, se foram levados, se ainda estão por aqui, né, a gente não sabe. E a parte interna era estruturada basicamente pelo exército, né, então as patentes por patente. A patente mais alta, ela ficava nesse espaço aqui, que hoje é a administração do espaço, né, mas que antigamente era parte da entrada, não essa entrada que vocês chegaram agora. E à medida que a gente vai descendo, essas patentes vão descendo também. Então a gente tem, né, aqui que hoje já usa a imagem do som, aqui a gente tem o Museu das Embarcações, e aqui esse espaço que a gente está agora, que era onde ficavam as patentes mais baixas, né, os soldados e tudo mais. E aí a gente tem esse espaço aqui na frente, que era o paiol na época, né, onde eles colocavam pólvora, dos canhões e tudo mais. E aí tem algo interessante dentro da estrutura desse paiol, né, porque se você reparar, ele é bem alto quando você olha, né, mas a parte de dentro ela é bem baixa. Então esse teto todo, da parte da porta para cima, ele é revestido de areia e pedra. É porque eles acreditavam que por ser um material, né, inflamável, tinha um risco muito grande de explosão. Então, se explodisse, esse teto ia desabar e abafar a explosão. Mas aí não existem registros documentados nem nada assim, né, que prove que ocorreu alguma explosão nesse sentido. Tanto é que a estrutura está até hoje. E assim como não teve nenhuma explosão, a gente também não tem nenhum registro de batalha aqui no espaço. Então, esse lugar nunca foi utilizado, esses canhões, né, nunca foram utilizados. E aí, por isso que esse espaço ele vai ser abandonado por muito tempo. Ele foi criado com um objetivo, né? E ninguém nunca chegou para invadir, nada assim nesse sentido. E ele vai ficar abandonado por muito tempo, por exemplo. Diferente daquela foto que eu mostrei anteriormente, essa aqui já é da década de 60 e ela já mostra que ele já está meio deteriorado, né? Então, a mureta ela já tá quebradiça, né? Já está caindo e outras coisas aqui. Ele já está com alguns matos e tudo mais. E aí, curiosamente, nesse período, aqui ficou conhecido como Praia de Santa Maria. Então virou um ponto turístico, né? E as pessoas vinham passar férias, elas vinham de barco. Então aqui a gente consegue ver alguns banhistas, né? Tem uma galera banhando aqui, tem um pessoal aqui também. Então era muito comum, né? Aí depois de um tempo aqui vai virar patrimônio histórico, né? Lá pela década de 80. Depois vai virar sede do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. E aí só em 2017, que aqui vai ser reformado, né, vai ser revitalizado junto com esse bairro aqui no entorno, para virar essa casa de cultura que vocês estão vendo agora, né, com essa estrutura e tudo mais.
E aí as únicas coisas que a gente vai ter aqui, né, enquanto originais de época, é esse portão aqui da frente, da entrada, né, que é feito de ferro fundido, e os canhões que ainda restam, né, todo o resto ele foi revestido, né, ele foi trocado. E aí só uma curiosidade, né, para finalizar, sobre os canhões, é que esses canhões eles não são de origem nem portuguesa nem francesa, né, a gente não tem registros que comprovem isso. A gente tem um registro, que é o registro do brasão da coroa inglesa, né, um dos canhões aqui atrás, que comprova, né, digamos assim, essa origem inglesa dele, né. Mas a gente também acredita que não tenha nada a ver com, a Inglaterra não tem nada a ver com essa construção, né, nada assim do espaço. Era mais uma questão de já estar passando ali, né, pela Revolução Industrial, já tinha todas essas questões comerciais, né, de armamento e tudo mais. Era mais uma coisa nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde, meu nome é Matheus e agora eu vou guiar vocês aqui no Museu das Embarcações. Aqui no Museu das Embarcações temos 18 réplicas de embarcações típicas maranhenses. Esse local foi feito com parceria com o Estaleiro Escola. Estaleiro Escola é um local aqui em São Luís, que fica na região do Tamancão, que é responsável pelo ensino de técnicas de construção dessas embarcações. Essas embarcações que antes eram ensinadas apenas de pais para filhos, hoje tem um local que dá esses cursos, né? Quando falamos sobre o Museu das Embarcações, geralmente falamos das 4 principais pessoas na construção de uma embarcação. A primeira pessoa é o mestre carpinteiro, a pessoa responsável por fazer toda essa parte da embarcação. A segunda pessoa que falamos é o mestre calafate. Ele faz o processo de calafetagem, que é o quê? A impermeabilização da embarcação. Ele usa uma solução junto com a estopa do algodão para fazer a vedação dessa embarcação. Vedação entre uma fresta e outra da madeira, né? Por terceiro, temos o pintor, que não deixa de ser importante, né? Porque as embarcações marinhas são bem ricas em cores e também pela essa pintura também ser responsável pela proteção dessa embarcação. Por último, temos o veleiro, a pessoa responsável por fazer todo esse equipamento vélico. Essas velas são feitas de lona de algodão e é utilizada uma substância que leva a raspa do pau do mangue e a seiva da bananeira para fazer uma impermeabilização dessas velas e a proteção dessas velas. Por isso, a cor meia cobreada, né? Essa embarcação aqui que estamos vendo é o iate, a maior embarcação que temos aqui no estado. A maior dela já chegou a 28 metros de comprimento. Porém, ela mede, em média, uns 22 metros. Desse lado aqui, conseguimos ver o boião. O boião é uma embarcação que consideramos uma embarcação quase extinta. Por quê? Tem outras embarcações que são bem mais simples de serem feitas do que ela. Então, ela meio que ficou sendo deixada de lado, né, por ser mais complicada e bem mais cara. Temos a Biana com Casario. Ela é uma embarcação que ela é originalmente cearense, mas veio para cá e se adaptou muito bem ao nosso estado. Ela é muito utilizada para pesca, podemos ver isso nessa parte aqui que chamamos de geleira, é onde fica armazenada a pescaria. É uma embarcação que, além da utilização das velas, também utiliza motor. E casario, né, como o nome dela diz, é essa parte aqui onde as pessoas ficam abrigadas do sol ou da chuva. Aqui desse lado já conseguimos ver outras embarcações. Aqui conseguimos ver a canoa de um pau. Ela é um pouco autoexplicativa, né? Ela é feita de apenas um tronco de uma árvore. Ela pode ser utilizada o ipê roxo, sapucaia, jatobá, tatajuba e várias outras árvores típicas maranhenses. Ela é uma embarcação que não é muito bem acabada, então ela não faz o transporte em longas distâncias, apenas pequenas distâncias. Geralmente é utilizada para o transporte de pessoas de um lado a outro do rio. Aqui temos a canoa de Nova York. Canoa de Nova York leva esse nome por conta da cidade que temos aqui no Maranhão, a cidade de Nova York. Lá tem uma grande represa, que por 2 vezes já inundou a cidade. Então eles têm uma preocupação muito grande com o tamanho do braço dos rios. Eles fizeram o processo de estreitamento do braço dos rios. E aí eles fizeram essa embarcação com 2 frentes, para que não precisassem dar a volta na embarcação quando precisassem retornar. Eles apenas viram o corpo e remam para o outro lado.
Aqui temos a canoa de Tasso Fragoso. Tasso Fragoso também é uma cidade aqui do Maranhão e lá é bem comum o plantio de arroz. E sabemos que o plantio de arroz é feito em campo alagado, né? E aí, por isso, eles fizeram essa embarcação com essa parte achatada, para que não batesse no fundo, assim não danificasse o arroz. Como ela é utilizada em locais rasos, ela vem com essa grande vara, porque as pessoas vão empurrando, não precisam remar, eles apenas empurram essa vara. Temos aqui o casquinho. É uma das embarcações mais simples que temos aqui no estado. Ela é utilizada para pequenas pescas e também pescas de camarão. Aqui temos a canoa costeira, a famosa embarcação da nossa cidade. Por quê? Porque ela é uma das 4 únicas embarcações do país tombadas como patrimônio histórico. E ela se tornou o símbolo da nossa cidade. Assim como os azulejos. Podemos ver ela aqui, nessa fotografia. Uma foto que também mostra o estaleiro escola, local onde foram feitas essas réplicas. E aí ela é uma embarcação que até hoje faz a utilização apenas de vela. Faz a pescaria em grandes distâncias, apenas utilizando velas. Aqui temos o Igarité. Essa embarcação ela foi uma das que fizeram com que o boião fosse extinta, por ter a mesma funcionalidade e ter o aparelho vélico mais simples. E aí ela fez com que o boião fosse extinto. Temos esse casario aqui em palha, né? Sabemos que é uma técnica herdada dos indígenas, né? E ela é utilizada para pesca e transporte de pessoas. Aqui temos a biana. A biana, assim como a biana com casario, ela também é uma embarcação cearense. Porém, quando ela chegou aqui no Maranhão, ela não suportou os fortes ventos daqui. A vela original dela precisou ser trocada e hoje temos essa vela chamada vela asa de morcego, que foi idealizada pelo mestre Saturino Dias. Essa embarcação ela é muito utilizada para pescaria na cidade de Raposa e São José de Ribamar. Aqui temos o bote proa de risco. Proa de risco por quê? Geralmente, quando as pessoas ouvem esse nome, assemelham a risco de arriscado, mas não é isso. Proa de risco é essa parte afilada da embarcação, no formato de V, que eles dizem que risca a água. Na verdade, ele está apenas quebrando o atrito, né? Porque se ela fosse achatada ou arredondada, teria o atrito, podendo assim danificar a embarcação. Ela sendo nesse formato em V, ela não sofre esse atrito. É uma das embarcações mais completas que temos aqui. Além das velas, ela também utiliza motor. Tem essa parte aqui que chamamos de geleira, onde guardam a pescaria, né? Aqui temos a gambarra. A gambarra era muito utilizada para o transporte de animais. Hoje ela não faz mais esse transporte. Hoje ela faz o transporte de pessoas, pelas pessoas terem preferido fazer esse transporte via rodovias, né? E aí, hoje em dia, ela faz o transporte de animais e vão espécies de bancos aqui dentro, e as pessoas vão sentadas aqui. Desse lado temos a rabeta. Ela leva esse nome por conta do motor a rabeta, que é esse motor da foto. Ela é comum em todo o nosso estado, só que ela é bem mais comum na parte sul do estado do Maranhão. Temos aqui o casco, ele faz o transporte em longas distâncias, ele tem todo esse casario coberto por palha. E hoje acredita-se que vão redes aqui dentro, vão aí uma espécie de redário. Como as pessoas passam bastante tempo aqui dentro, eles vão deitados na rede. Sejam bem-vindos ao Museu da Imagem e do Som. Aqui, geralmente, nós trabalhamos com 3 linguagens, né? Que é o cinema, a fotografia e a música maranhense. Mas, no momento, nós estamos com uma exposição de presépios, né? E a ideia dessa exposição de presépios, ela está atrelada ao Museu das Embarcações. Ela veio do Estaleiro Escola. Como vocês viram, acredito que o Matheus também já reforçou para vocês, o Estaleiro Escola é uma instituição que completou 15 anos este ano. E a ideia dela era justamente trabalhar a educação ambiental com pessoas do Tamancão, que é uma região da periferia aqui de São Luís, que é uma região, inclusive, de mangue, onde onde se iniciou, na verdade, esse trabalho com a construção de embarcações. Então,
A ideia inicial era ter o curso de modelismo naval, tanto que a gente vai ter uma das réplicas aqui dos presépios com o modelismo naval, mas que foi se expandindo e hoje tem... o curso ele é composto por oficinas de cerâmica, biojoias, reaproveitamento de papel, materiais recicláveis, entre outras, né? Então, pessoas podem, né, se inscrever nessas oficinas e conhecer um pouco mais dessa história. Então, aqui vocês vão ver materiais diversos na construção desses presépios. A imagem é a mesma, né? A imagem do presépio é o nascimento de Jesus. E a ideia dos presépios, ela casa muito bem com a escola, porque, assim, tradicionalmente, os presépios são feitos com materiais mais simples, para reforçar a mensagem de que Jesus, o menino Jesus, né, nasceu na simplicidade. Nasceu num estábulo, num lugar onde abrigava os animais. Então, os presépios eles já eram utilizados, feitos com materiais simples para reforçar essa mensagem. E a ideia dos presépios, ela nasce lá no século XII, com São Francisco de Assis, que era assim, teve a vida de um homem rico e resolveu abandonar suas riquezas para seguir, né, o caminho, né, da palavra, seguir o evangelho. Ele resolve desistir de tudo isso e aí ele começa, né, a criar, ele tem essa proposta de criar imagens para educar o povo, a falar um pouco, né, fazer com que o povo entendesse a mensagem bíblica, entendesse a mensagem da salvação, né, que é uma questão da catequização católica. E aí ele vai criar essas imagens para que o povo entendesse melhor, já que na época a população era totalmente iletrada. A gente sabe que até as missas eram rezadas em latim e as pessoas não sabiam latim. Então a ideia dele era justamente facilitar um pouco essa mensagem. E aqui a gente vai ver presépios de diversas formas. Por exemplo, esse daqui é feito com o mesmo canudo de revista que aqueles outros, mas a ideia foi usar uma tinta mais metálica para ter esse novo olhar, assim, essa percepção de que parece um outro material. Essa parte aqui de cima foi toda feita com papel reciclado, com casca de cebola e alho também, o que deixa o material mais interessante e visualmente mais bonito também. E aí a gente vem aqui conhecendo outros, por exemplo, esse aqui que é feito totalmente com palha de milho. A gente tem a espiga, o cofo, que são materiais tradicionais daqui também, né? A maioria desses faz o uso da questão da revista, do canudo da revista, né? Você reaproveitar esse papel é muito importante. E também o uso do papel machê, né? O papel machê que é feito, né, com os papéis que foram descartados. Depois você tritura, utiliza a cola para fazer. Alguns aqui foram feitos de garrafa PET. A gente tem essa técnica aqui de marcação na própria madeira. Muita utilização de madeira recicláveis, assim, a gente vai ver essa madeira sendo reutilizada, essa madeira que foi descartada e reutilizada. Aí a gente vem aqui para alguns outros, né, continuando na técnica do papel em revista. E aí, por fim, aqui já finalizando, a gente tem 2 grandes presépios feitos, né, pela mesma autora daquele primeiro, que é a professora Vitória Maria. Ela é professora do curso de cerâmica, da oficina de cerâmica. E a ideia desse presépio aqui, ela é interessante porque, além de tudo, essa exposição ela foi feita em homenagem ao Luiz Felipe Andreas, que eu acho que o Matheus também já comentou com vocês, que foi quem iniciou a pesquisa das embarcações aqui no nosso estado. E ele faleceu este ano, justamente no ano que a escola completa 15 anos. Ela já estava preparando essa homenagem para ele por conta, né, do aniversário da escola, e ele acabou falecendo e não recebendo. Mas o interessante desse presépio aqui é que ela fez essa parte de trás, esse suporte, ela faz de papel machê inspirado na cidade natal dele, que é Minas Gerais. Então ela vai tentar reconstruir essa paisagem de Minas Gerais, traz a imagem do presépio tradicional, né, do menino Jesus, do nascimento dos 3 Reis Magos, mas também traz a questão da cultura maranhense, que era uma coisa que ele gostava, né? Inclusive ele foi secretário de Cultura do Maranhão. O presépio feito com a imagem, né, da apresentação do nascimento de Jesus Cristo, mas também trazendo a capoeira, né, que é uma tradição brasileira, né, de maneira mais geral. E aí a gente vai para a última mesa. Bom, a última mesa aqui, ela traz os presépios em miniatura. Aqui os presépios foram feitos de palito de picolé, revistas, e também um que é bem interessante, que é a lata de sardinha, né, sendo reutilizada para a criação da imagem.
A gente também tem o fundo da garrafa PET, em alguns outros. E aí a exposição ela nasce assim, ela nasce com miniaturas e aí depois é que ela vai se expandindo para o que vocês já viram hoje, né, que já é uma exposição bem maior, que tem materiais maiores, que tem obras maiores, entre outros. Aqui nós temos uma outra obra do professor, que é do professor Sidney. Nessa obra aqui, ele usa desde o papel machê para a construção dos personagens até a reutilização do papel, né, com casca de cebola e alho. E a tinta também, né, que é uma tinta feita, extraída do pigmento do mangue, daquele mangue vermelho. Então, tudo aqui reutilizado, né, tudo de maneira natural para a criação dessas imagens. Esses últimos aqui, eles deixam claro que você pode aproveitar qualquer tipo de material. Nesse caso, foi reaproveitado aquelas garrafas de amaciante, de sabão, junto com o saber da cerâmica. A gente também tem a cabaça, né, sendo reutilizada, entre outros materiais. E esse aqui que é bem interessante, que foi feito com vidro de perfume que foi doado pelo próprio Luiz Felipe Andrés. Ele queria criar um desafio, olha, vocês podem usar qualquer material mesmo, bora descobrir. E aí ele doou os vidros de perfume. E aí como que foi reaproveitado para criar a imagem do presépio? Esse vidro de perfume leva o tecido vermelho, que é a cor que representa José, tradicionalmente. Esse outro leva um tecido prateado, que é representando Maria. E a tampa de um outro vidro de perfume virou o menino Jesus. Então a ideia mesmo é usar a imaginação, a criatividade para criar a mesma cena, né, que é o nascimento de Jesus. E por fim a gente termina com a questão do modelismo naval, com as embarcações. Essa obra que é feita toda reutilizada desde a mesa. A mesa foi reutilizada com papel reciclável, né? Foi forrada com papel reciclável. E a gente tem aqui o seu professor Ricardo, né? Com algumas alunas fazendo esse presépio, utilizando uma embarcação tradicional, mais o papel machê. Então, esse é um pouco do nosso Museu da Imagem do Som. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. E é isso.